Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Abre a tua Bíblia comigo lá em Romanos, no capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 4. Romanos 12, a partir do verso 4. Nós vamos falar sobre o corpo de Cristo. Romanos 12, 4 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na medida da sua fé. Próximo. Se o seu dom é servir, sirva, e se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. Se você pode, feche seus olhos, Pai. Nós pedimos nesse momento a revelação da Tua mensagem, a revelação da Tua palavra. De nós não temos nada a Te entregar, Senhor, senão a nossa adoração, senão o nosso louvor, Pai. Nós estamos aqui reunidos nesse lugar, em um só lugar, Pai, reunidos em um só nome, buscando uma só coisa, Senhor, a Tua presença. Que a Tua presença seja real nesse lugar, que a Tua presença esteja em nós nesse momento. Abra, Senhor, a porta da palavra, fale com cada um de nós, Pai. Que nós possamos sair desse lugar, Pai, não da mesma forma que entramos, não com as mesmas dúvidas que entramos, Pai, mas que nós possamos sair daqui com as respostas, crendo que o Senhor é um Deus que responde, o Senhor é um Deus que muda, o Senhor é um Deus que transforma, o Senhor é um Deus que realiza, Pai. Por isso, nós estamos nesse lugar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Bom, a igreja e Deus. Que a igreja e Deus, elas estão intimamente ligados, isso é inegável. Que eu como igreja, você como igreja, nós como igreja, que nós estamos diretamente ligados ao Senhor, isso não tem como negar. Nós somos um com o Senhor. E uns dizem que a igreja é isso aqui, outros dizem que a igreja é isso daqui. E se a igreja é isso, somos todos nós, ou se a igreja sou só eu, isso, nessa altura do campeonato, eu creio que não faz diferença. Eu creio que a única coisa que faz diferença nesse momento é qual é a diferença que a igreja está fazendo. Se nós conseguimos fazer a diferença todos juntos, ou se eu consigo fazer a diferença sozinho, isso não importa. O fato é que a igreja é chamada para fazer a diferença. Nós somos separados, nós somos designados, nós somos enviados pelo Senhor com uma palavra: façam a diferença, façam discípulos, mudem e transformem a vida das pessoas, não porque nós somos bons ou porque nós somos bonitinhos, mas porque essa é uma promessa que o Senhor nos entregou, essa é uma missão que o Senhor nos deu. O Senhor certa vez vai dizer: vão e façam discípulos, vão e curem as pessoas, vão e expulsem os enfermos. Então, Nesse primeiro momento eu quero que isso fique muito claro para nós. Nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos ser a diferença. A Bíblia vai dizer que é muito fácil amar os que nos amam, é muito fácil dar para os que nos dão. Agora, difícil é amar os que me odeiam. Agora, difícil é dar para aqueles que não me deram nada. Agora, difícil é eu fazer o bem para aquele que me faz o mal. E esse é o papel da igreja, esse é o meu papel, esse é o seu papel. É o papel de fazer o bem para aquele que só nos faz mal. É o papel de perdoar aquele que só nos machucou. É o papel de deixar ir aquele que por muito tempo nos manteve preso. Esse é o nosso papel. E quando nós temos esse tipo de atitude, deixa-se muito claro que nós somos diferentes. Quem nunca passou por uma experiência de alguém perguntar: cara, tu é crente? Tu é da igreja? Pelo jeito que nós somos em atitudes, não pelo seu jeito de se vestir, pelo seu jeito de falar, não, pelas suas atitudes as pessoas reconhecem que você é diferente.
Por muito tempo tentou se diferenciar a quem era crente e quem não era por roupas, por usos, por costumes, mas o que o Senhor sempre quis é que nós fizéssemos a diferença em atitudes. Os fariseus, eles se vestiam muito bonitos, eles se vestiam com roupas longas, com franjas longas nas suas roupas, mas eles não faziam a diferença. Pelo contrário, eles faziam aquilo que todos estavam fazendo. Se é para condenar, que condene. Se é para apedrejar, que apedreje. Se é para crucificar, que crucifique. E então o Senhor vem se vestindo como todos se vestiam, fazendo do jeito que todos faziam, andando por onde todos andavam, indo aonde todos iam, mas com uma diferença: a atitude dele era diferente de todas as outras. O Senhor, ele era tão parecido e tão igual com todos os outros que quando Judas foi o trair, Judas precisou dar um beijo para identificar que aquele era Jesus. Será que hoje, no lugar onde nós estamos fazendo a diferença? Será que as suas atitudes estão fazendo a diferença? Será que o seu bom dia, o seu sorriso está fazendo a diferença? Será que no lugar que você está conseguindo fazer a diferença? A Bíblia vai dizer: vocês quando jejuarem, quando orarem, não fiquem dizendo para todos os outros que estão de jejum: lavem o rosto, penteiem o cabelo, e então vão. Porque a Bíblia também diz isso sobre a oração, Mateus 6,6. Você quando orar, vai para o seu quarto, fecha a sua porta, busca no Senhor em secreto, porque o Deus que te vê no secreto, Ele te recompensará. A nossa recompensa, a minha recompensa, a sua recompensa não vai vir de nós falarmos palavras bonitas, andarmos com vestes que os outros nos veem como pessoas crentes, não. A minha e a sua recompensa virá buscando ao Senhor no secreto e tendo atitudes no público. Agora, tem um monte de gente fazendo atitudes bonitas no secreto, sendo uma boa pessoa para ele mesmo, amando a ele mesmo, dando boas coisas para ele mesmo, tratando bem a ele mesmo, e tendo más atitudes com os outros. Sabe aquele cara que eu me amo, eu me basto, eu me suporto, eu, e nada para os outros, e nada nos outros. Essa é a diferença que eu e você precisamos fazer. De pessoas que fazem a mesma coisa, o mundo está cheio. O mundo precisa de pessoas que fazem a diferença. E eu e você somos essas pessoas. A Bíblia nos chama de sal e luz. Então o papel da igreja é fazer a diferença. Eu e você somos chamados e separados para fazer a diferença. E agora, qual é a relação da igreja com Deus? Qual é a relação de Deus com a igreja? Será que a igreja é essencial para Deus? Será que Deus é essencial para a igreja? Essas são dúvidas que o mundo coloca dentro da minha e da sua cabeça. E eu quero caminhar com você por alguns pontos na Bíblia que nós vamos ter essas respostas. Primeiro de tudo, para nós começarmos do começo, eu quero começar com você lá em Gênesis. Quando o Senhor cria todas as coisas, no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes daquele momento não havia tempo, havia-se eternidade. Existia uma eternidade. Não existia os dias da semana, as horas do dia, os dias do mês, os meses dos anos. Naquele momento era algo eterno. O Senhor criou o homem para ser algo eterno. O Senhor colocou o homem no jardim para ser um ser eterno, não se limitar ao tempo, não se limitar às coisas, para ser eterno. E a vontade de Deus sempre foi ter um corpo na terra. A vontade de Deus sempre foi ter alguém que o representasse na terra. E então, o Senhor cria o homem, a sua imagem e semelhança. O Senhor cria Adão. Adão quer dizer ser da terra, um homem da terra, um ser tirado da terra. O Senhor pega o pó da terra e então Ele cria um homem. E Ele sopra um fôlego de vida nesse homem. Então esse homem ele passa a ser um ser vivente, ele passa a respirar, ele passa a viver. E o Senhor então diz para ele: olha, agora você vai e dê nome aos animais. Agora você vai e cultive e cuide do jardim. Agora você vai e cuide das coisas que eu criei para você. E fato é que esse era um plano ideal de Deus, esse era o plano principal de Deus, esse era o plano inicial de Deus. E então,
o Senhor cria a mulher, e então os dois passam a habitar naquele jardim. E quando eles passam a habitar naquele jardim, eles começam a cultivar e a cuidar do jardim, até que você conhece a história, a mulher vai lá, à prova do fruto, dá ao marido, e os olhos se abrem. E eu quero me atentar com você nesse ponto, quando os olhos se abrem. Até naquele momento eles não tinham noção de tempo, noção de espaços, de dias, de anos, não. Até naquele momento eles eram seres eternos, e então quando eles comem daquele fruto proibido, os olhos se abrem. E aí eles percebem que eles estavam nus. E então eles sentem vergonha. E aí eles percebem que eles tinham pecado contra Deus. E então eles sentem temor. E então eles percebem que eles tinham ido ao contrário do que a palavra de Deus havia lhes dito. E então eles sentem medo. E eles se escondem de Deus. Gênesis 3 vai dizer que o Senhor então vai ao jardim procurar o homem que havia criado. Gênesis 3 diz que o Senhor vai até o jardim e pergunta: aonde você está? Aonde você está, Adão? Aonde você está, Eva? Aonde você está, a criação que eu fiz? E aqui eu quero me atentar com você sobre um ponto muito importante. Quando eu e você nós erramos, nós temos uma atitude: fugir de Deus. Quando eu e você nós pecamos, nós temos uma atitude: nos achar que nós não somos mais dignos de estar na presença de Deus. E aí quando eu peco eu não oro, e aí quando eu erro eu não leio a Bíblia, e aí quando eu não faço aquilo que o Senhor mandou fazer, eu não me sinto mais digno de entrar na presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o momento que nós pecamos é o momento que nós precisamos nos aproximar mais de Deus. O momento que eu e você nós erramos é o momento que nós precisamos nos achegar mais perto de Deus. O homem então ele peca e ele se afasta de Deus, ele se esconde de Deus, então o Senhor vai ao jardim e pergunta: onde você está? Deixa eu te falar uma coisa, quando eu e você pecamos, o Senhor não vira as costas para nós, Ele vai e nos procura e pergunta: onde você está? Talvez você chegou aqui nessa noite assim, se sentindo afastado de Deus, se sentindo distante de Deus, se sentindo longe de Deus, se sentindo escondido de Deus, talvez porque você pecou, porque você errou, porque você não trilhou o que o Senhor estabeleceu para você. Deixa eu te falar uma coisa, não se esconda de Deus, se apresente a Deus. Davi, quando ele pecou, ele não se escondeu de Deus, ele se apresentou a Deus. Ele se jogou no chão, ele rasgou as suas vestes. Ele sentiu arrependimento, ele se arrependeu genuinamente. E hoje, quando nós falamos de Davi, nós não lembramos de um adultério, nós não lembramos de mandar matar alguém, nós lembramos de um rei, nós lembramos de um escolhido do Senhor, nós nos lembramos de um amado do Senhor, porque quando ele pecou, ele não correu de Deus, ele correu para Deus. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus, quando você se sentir não merecedor, lembre-se que você é mais merecedor ainda, porque foi por isso que o Senhor morreu em uma cruz. Se nós fôssemos perfeitos, sem falhas, sem erros, não existiria o porquê do Senhor se entregar em uma cruz. Agora, nós sendo seres pecadores, falhos, que são propícios ao erro, o Senhor morre e se entrega por isso, para que quando eu e você pecarmos, existe um sangue derramado na cruz que nos lava, que nos purifica e que nos traz de volta. Existe uma graça, existe uma mão estendida para te trazer de volta. Agora também a morte do Senhor não é um cheque em branco para eu e você estarmos por aí pecando todos os dias, porque o pecado de Adão e Eva tinha e teve uma consequência. As suas atitudes boas existem consequências, as suas atitudes más também existem consequências. Davi, ele se apresentou a Deus, ele se entregou a Deus, ele se arrependeu, mas ele não pôde construir o templo que ele teve a ideia. Ele não pôde construir o templo que ele deu os recursos. Porque o Senhor diz para ele: olha, suas mãos estão sujas de sangue. Eu te perdoei, você é amado, você é escolhido, mas as suas mãos estão sujas de sangue. Por isso, o templo será construído por Salomão. E hoje eu e você conhecemos o templo de Salomão, mas é um templo onde Davi teve as ideias, Davi teve os recursos. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Quando você pecar, corra para Deus. Creia em um Espírito Santo que está dentro de você, que pode te limpar e te purificar de todo pecado. Sabe, quando nós pecamos, nós não devemos nos sentir afastados de Deus, nós devemos nos sentir mais perto de Deus. E então,
Adão e Eva, eles pecam, eles caem, então eles são expulsos desse jardim, eles são expulsos desse local inicial, desse local ideal do Senhor para eles. E então eles começam a habitar em uma terra normal, em uma terra onde eles precisavam trabalhar, em uma terra onde eles precisavam provavelmente acordar cedo, trabalhar, dormir tarde. E então começa o pecado na humanidade, então é introduzido o pecado no homem. E quando Adão e Eva, a Bíblia vai dizer que eles têm 2 filhos, Caim e Abel. E Caim e Abel, eles são frutos da relação de Adão e Eva. E você conhece a história, Caim, ele mata o seu irmão Abel. Caim tira a vida do seu irmão, e aí é o primeiro assassinato da Bíblia, aí é a primeira vida que é tirada, aí é a primeira vida que é roubada. O Senhor não criou o homem para morrer, o Senhor não criou o homem para sofrer, não. Existia um princípio para as coisas, existia um plano ideal para as coisas, mas o homem se desvia disso, e então, caindo além de pecar contra o Senhor, ele então tira a vida do seu próprio irmão, por benefício próprio, porque ele deu mais do que eu, porque ele conseguiu entregar um resultado melhor do que o meu, porque ele conseguiu fazer mais do que eu, e então ele tira a vida do seu irmão. E quando ele tira a vida do seu irmão, quando acontece isso, nós precisamos nos atentar a algo muito incrível e que, se você for olhar para os dias de hoje, você vai perceber isso claramente. O homem é capaz de coisas terríveis longe do Senhor. O homem é capaz de coisas inimagináveis longe de Deus. Um homem é capaz de matar o seu próprio irmão por benefício próprio, porque o seu irmão entregou mais do que ele, porque o seu irmão deu mais do que ele. Eu e você, quando nós estamos longe de Deus, nós somos capazes de coisas terríveis. Nós somos capazes de tomar atitudes erradas, nós somos capazes de fazer escolhas que não nos levam para o Senhor. Então, se você quer ter atitudes corretas, se você quer ter decisões corretas, se você quer viver uma vida correta, esteja perto do Senhor. As melhores decisões que você pode ter, os melhores princípios que você pode seguir é estando perto do Senhor, é estando próximo dEle, é estando com Ele, é vivendo o que Ele preparou, é vivendo os planos dEle. E então Caim tira a vida do seu próprio irmão, e essa mesma geração, eles começam a construir então no capítulo 11 a Torre de Babel. E qual era o princípio ideal, qual era a ideia, qual era o plano dessa torre? Era construir uma torre, uma grande construção para que eles pudessem chegar até Deus e para que através dessa construção eles pudessem ser conhecidos por todo mundo que eles construíram uma torre que chegou até Deus, que eles construíram uma torre que chegou até o céu. Deixa eu te falar uma coisa, cara, isso é a busca desenfreada do ser humano tentando chegar a Deus. E hoje eu e você, talvez nós tentamos 1001 formas de chegar até Deus. Nós tentamos através de coachings, nós tentamos através de outros tipos de religiões, nós tentamos através de palestras, nós tentamos através de cursos, nós tentamos. E por uma busca desenfreada de chegar até Deus, nós gastamos energia, nós gastamos recursos, nós gastamos tempo. Deixa eu te falar uma coisa, existe só um caminho que pode te levar até Deus, esse caminho é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele pode te levar até o Pai. Vir na igreja é bom, ouvir uma palavra legal é bom, sentir um louvor legal é bom, tudo isso é bom. Mas existe um caminho só que pode te levar para Deus, se chama Jesus. Existe um caminho só que pode te colocar diante de Deus, Jesus. Eu posso te apresentar esse Deus, eu posso te apresentar esse caminho, mas eu não te levo a Deus. A pessoa que está do teu lado não te leva para Deus. Quem te leva para Deus é Jesus. Então para de colocar o teu coração em coisas e em pessoas e coloca o teu coração em Jesus. Para de depositar as suas expectativas em pessoas, porque nós nos frustramos. Comece a depositar as suas expectativas em Jesus.
Quantos de nós quebramos a nossa cara, gastamos o nosso tempo, queimamos as nossas energias, depositando as nossas expectativas em coisas e em pessoas? Pessoas são falhas, pessoas caem, Jesus não. Pessoas erram, Jesus não. Pessoas mudam de ideia, pessoas mudam o pensamento, pessoas mudam o caminho, Jesus não. Pessoas uma hora são, outra hora não são mais. Pessoas uma hora gostam, outra hora odeiam. Pessoas uma hora amam, outra hora quer matar. Jesus não. Ele é amor. Ele não muda, ele não falha, ele não tarda, ele não esquece, ele não abandona. Ele é. Então, como igreja de Deus, como pessoas que servem a um Senhor, nós precisamos começar a depositar as nossas expectativas em Deus e começar a buscar da forma correta. Quantas pessoas estão na igreja há 10, 20, 30, 40, 50 anos e estão só queimando pneu? Sabe quando o carro está só patinando e não sai do lugar? Sabe quando o carro não tem gripe no chão e ele patina, ele gasta energia, ele gasta pneu, ele gasta recurso, ele gasta e ele não sai do lugar? Existem muitas pessoas que estão vivendo isso. Existem muitas pessoas que estão vivendo essa realidade. Porque estão tentando andar em um caminho, porque estão tentando trilhar um caminho, porque estão tentando sair de um lugar, mas o seu firmamento, mas o seu chão são pessoas, mas o seu chão são emoções, mas o seu chão são escolhas que eu e você podemos tomar. Deixa eu te falar uma coisa, comece a caminhar firmado na rocha, comece a construir a sua casa firmada na rocha, porque quando nós caminhamos no Senhor, nós não ficamos parados no mesmo lugar queimando pneu, nós avançamos, porque a vontade do Senhor é para que eu e você possamos avançar. O Senhor não quer ver eu e você 10, 15, 20, 30 anos na igreja vivendo a mesma coisa, cara. O Senhor tem coisas especiais e separadas e preparadas para nós vivermos. Existe uma atitude que eu e você precisamos tomar, existem caminhos que eu e você precisamos trilhar, e aí nós estamos lá no começo do caminho, queimando pneu, gastando energia, gastando combustível, queimando pneu, e não saímos do lugar, e não avançamos, e não vamos adiante. E aí nós pensamos, o Senhor não olha para mim, o Senhor não me ama, o Senhor não me quer, não, o Senhor te quer, o Senhor te escolheu, o Senhor te separou, mas você está queimando pneu, andando no caminho errado. Comece a andar pelo caminho certo. Comece a trilhar no caminho certo, comece a caminhar a sua vida pelo caminho certo, comece a fazer as suas escolhas baseado nas coisas certas. Eles começaram a construir uma torre para chegar até Deus, para se conectar até Deus. E aí eu e você, nós somos assim, nós queremos estar perto de torres. Aquele cara ali é uma bênção, eu vou ali, vou pedir para ele orar por mim. Pô, aquele cara ali é chegado de Deus, eu vou dizer para ele que eu estou passando por umas dificuldades aqui, ele é chegado em Deus, ele consegue falar com Deus, e aí ele vai poder levar a minha oração para Deus. Não! A Bíblia diz que o Senhor liga a nossa oração nos céus. E aí às vezes nós estamos construindo torres para chegar até Deus, nós estamos tentando caminhos que nos levam a Deus. E aí parece que está dando certo. E aí eu venho no culto hoje, e aí eu me emociono, e aí eu choro, e aí eu sinto a presença de Deus, e aí eu me arrependo, e aí eu vou para casa, e eu, cara, amanhã vai ser diferente, amanhã vai ser um novo dia, amanhã eu vou fazer novas escolhas. Não, amanhã vai ser igual hoje, vai ser igual ontem, porque você só se emocionou, não teve mudança, porque você só se arrepiou, não teve um passo, porque você só ouviu uma palavra legal e bonitinha, mas você não tomou uma decisão. Eles poderiam construir 10 torres, uma em cima da outra, eles não conseguiriam chegar até Deus, porque Deus não está onde eu e você achamos que podemos tocar, onde eu e você achamos que conseguimos encontrar. Deus não está nas coisas, Deus está em nós. E aí nós estamos buscando respostas no pastor, nós estamos buscando respostas no amigo, nós estamos, cara, para de buscar respostas nos lugares errados, comece a buscar resposta no lugar certo, em Deus. Para de se frustrar, para de se chatear. Tem gente que parece que gosta de sofrer. Contou a vida toda para a amiga. Ai, amiga, olha, eu passei por isso, ele me traiu, ele me abandonou, ele me largou, eu estou tão triste, eu estou tão chateada. Ai, amiga, ai. E aí a amiga vai lá e fala, não, amiga, eu guardo o teu segredo, meu Deus. Aqui é um túmulo, conta comigo, amiga. Aí tu chega no outro dia no trabalho, está todo mundo sabendo que tu é a traída da história. Está todo mundo sabendo que tu é a enganada da história.
Está todo mundo sabendo que tu é a que foi feita, usada na história. Vamos lá, até quando nós vamos ficar nos chateando com pessoas? Até quando nós vamos ficar criando expectativas em pessoas? Cara, por favor, não crie expectativa em mim, porque provavelmente eu vou te frustrar. Crie expectativas no Senhor. Eu brinco com o carioca sempre. Cara, confia em mim. Quando eu subo aquela escada, pego esse microfone, porque aqui é o Senhor falando. Quando eu desço daqui, pensa 2 vezes. Porque nós somos falhos, nós somos humanos. Você acha que quando alguém chegar na perfeição, existe aquela brincadeira, ó, cara, não levanta a mão muito alto, porque se tu levantar muito alto a mão, o Senhor vai te puxar. Sabe aquela pessoa que é tão santa que ela anda assim, ó. Aí ela acorda, e aí ela encontra a esposa. E aí ela não dá bom dia, amor, ele dá paz do Senhor, amada. Sabe esse cara? Sabe essa mulher? Sabe aquela pessoa que tu encontra no ônibus, tu encontra no trabalho? E aí tu pergunta, e aí cara, bom dia, tudo bem? Meu Deus, hoje o Senhor, o sol da justiça brilhou no meu dia. E aí, nossa, esse cara fala bonito. Esse cara parece ser crente, acho que eu vou contar minha vida para ele. E aí tu senta, e aí tu começa a vomitar a tua história. E aí esse cara se frustra, e aí tu se frustra com o Senhor, você não se frustra com o cara. É isso que me deixa com mais raiva. As pessoas não se frustram quando elas se chateiam com alguém, elas não se frustram com aquelas pessoas, elas se frustram com o Senhor. Mas peraí, o Senhor falou para você contar a tua vida para aquela pessoa? O Senhor falou para você, ó, vai lá e conta tudo para aquela pessoa. E aí você se frustra com Deus. Existem pessoas sim que você pode contar. Existem pessoas sim que você pode abrir o seu coração. Existem pessoas sim que você pode pedir ajuda. Mas pense e calcule bem quem são essas pessoas. Para você não se chatear, para você não se entristecer. Às vezes você parece que está indo, parece que vai chegar, e aí você dá 10 passos para trás. Para de querer construir uma torre para chegar até Deus. Existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida, existe uma salvação. E é essa salvação que pode te levar para Deus. É esse caminho que pode te levar até Deus. Então, pare de se frustrar com as pessoas, pare de se frustrar com os outros. Comece a entregar o seu caminho para o Senhor. Comece a contar os seus planos para o Senhor. Tem pessoas que contam os sonhos para 10 pessoas, mas não contaram para Deus. Não, porque Deus sabe o que passa no meu coração, Ele sonda o meu coração. E Ele sabe mesmo, e Ele sonda mesmo, mas qual é a intenção do teu coração? Comece a contar os seus sonhos para o Senhor. Comece a contar os seus planos para o Senhor. Pare de querer viver os seus sonhos, pare de querer viver os seus planos, para de queimar pneu na largada. Caminhe no Senhor, caminhe para o Senhor e para de querer construir torre no meio do caminho para chegar até Deus. O nosso bispo sempre fala uma frase muito interessante, ele diz assim, olha, os fins não justificam os meios. Os fins não justificam os meios. Presta atenção numa coisa, nem tudo, presta muita atenção nisso, nem tudo que está dando certo, está certo. Pedro, mas eu estou ganhando dinheiro, mas está certo, da forma que você está fazendo. Pedro, mas eu estou ganhando reconhecimento, mas está certo. Nem tudo que está dando certo, está certo. Nós precisamos entender que eles estavam construindo uma torre para chegar até Deus. E essa torre está dando certo, porque o Senhor mesmo diz, olha, eles estão construindo a torre e eles vão conseguir. Porque se tem uma coisa que o ser humano consegue é quando ele se une. É quando ele se ajunta, é quando unem todo mundo num propósito só, é quando todos buscam um caminho só, quando todos tentam fazer de uma forma só. Quando nós tentamos fazer as coisas juntos, unidos, nós conseguimos. E o Senhor viu que eles estavam conseguindo construir aquela torre. E o final seria eles alcançarem o céu, o final seria eles chegarem até o céu. E aí você olha e fala, poxa, que legal, que bonito, eles tentando chegar até Deus. Mas a intenção do coração deles era ser reconhecido. A Bíblia deixa muito claro isso. Vamos construir uma torre para chegar até o céu, para que todos possam nos conhecer.
Será que a tua intenção de ser bem-sucedido é para que todos possam te conhecer? Será que a sua intenção de ser reconhecido, de ser lembrado, de fazer a diferença é para que todos possam te reconhecer? Deixa eu te falar uma coisa, geralmente, quem mais faz é quem menos é reconhecido. Eu estou aqui para você agora pregando, legal, bonito, sendo filmado, iluminação, som bom, mas existem pessoas que chegaram aqui 2 horas antes do culto, e essas pessoas não pisaram o pé nessa plataforma, e provavelmente você nem viu essas pessoas, mas se não fossem elas, esse culto não estaria acontecendo. Entenda uma coisa, nem tudo na sua vida que está dando certo está certo. E aí, nós vivemos 10 anos achando que as coisas estão dando certo. E aí nós vivemos 15 anos achando que está tudo legal, que está tudo bonito, que está tudo beleza. E aí chega lá no final e aí nós nos frustramos, e aí nós caímos e nós precisamos voltar do início. Porque lá no começo já não estava certo. Quando nós falamos sobre relacionamento, nós pregamos sobre relacionamento, enfim. Muita gente nos pergunta assim, olha, o meu namorado, ele é um pouco abusivo no meu namoro, mas quando a gente casar ele vai mudar. Olha, o meu namorado, ele é um pouco bravo demais no meu namoro, mas quando a gente casar ele vai se acalmar. Olha, minha esposa, ela é um pouco consumista demais, mas eu acredito que quando a gente casar ela vai mudar. Olha, a minha esposa ela é um pouco estressada demais, mas quando a gente casar, ela vai mudar. O casamento ele só potencializa tudo aquilo que já era feito. O casamento ele só deixa claro e traz luz sobre tudo aquilo que já existia. E aí você está com 50 anos de casado, e aí você olha para o lado, aquele cara sentadão no sofá assim, tu pensa, cara, com que mala que eu casei. Cara, com que mulher que eu casei? Por quê? Porque lá no começo era legal, lá no começo era bonito, lá no começo era bacana, lá no começo me agradava, lá no começo era tudo legal, mas agora é um cafajeste. Quando nós começamos as coisas pelo começo, nós temos a chance de terminar do jeito certo. E é por isso essa série, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que eu saio de casa e sei lá, cara, acho que é por isso que eu vivo. Hoje de tarde eu estava em casa, eu estava terminando de escrever a mensagem, eu estava orando. Meu Deus, quase 9 horas já. E eu estava orando e estava falando para o Senhor, Deus, essa série comece pelo começo, isso é um pouco confuso talvez, mas nós precisamos entender que é no começo que as coisas, é no começo que vai ser definido o fim das coisas. É no começo da educação do meu filho que eu vou criar alguém bom ou alguém ruim. É no começo do meu relacionamento que eu vou decidir se eu vou ter um casamento bom ou um casamento ruim. É no começo do meu negócio que eu vou conseguir implantar estratégias que lá no final vão me gerar resultado. É no começo. É no começo da tua caminhada que você vai poder chegar em um objetivo. É no começo das suas decisões que você vai poder ter uma vida clara e uma vida que o Senhor preparou para você. É no começo. Então, se nós não prestarmos atenção no começo das coisas, nós teremos um fim provavelmente não tão agradável, não tão bom. E aí você diz assim, eu acho que aquela palavra do casar com mala serve para mim. Eu acho que aquela palavra do começar errado serve para mim. Eu acho que aquela palavra do não criar estratégias no início do meu negócio serve para mim. Deixa eu te falar, eu creio em um Deus de começo, mas eu também creio em um Deus de recomeço. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para mudar hábitos. Cara, essa história do mudar hábito me deixou complicado. Mas no final eu vou falar sobre isso. A Ana Júlia não está aí, né? Cara, nunca é tarde para você mudar as suas decisões, nunca é tarde. Nunca é tarde para Deus transformar essa tua mala. Nunca é tarde para Deus transformar talvez o teu negócio que não está dando certo.
Nunca é tarde para Deus transformar o seu caráter, transformar suas decisões. Nunca é tarde para Deus te transformar. Existe um começo sim, mas também existe um recomeço. E eu creio que se esse recomeço ainda não chegou para você, essa é a noite de nós recomeçarmos. Essa série está chegando no final. Quarta-feira que vem vai ser a nossa última mensagem. E de verdade, está na hora de nós recomeçarmos. Está na hora de nós mudarmos, está na hora de ter um start, está na hora de ter uma mudança, está na hora de ter uma transformação, está na hora. Está na hora de nós deixarmos as coisas velhas para trás, está na hora de nós esquecermos as coisas que já passaram e começar a olhar para o novo e começar a viver o novo. Está na hora. Está na hora de você ver as coisas ruins que você está fazendo e mudar. Está na hora de você ver as pessoas ruins que estão na sua vida e tirar essas pessoas da sua vida. Talvez as pessoas tóxicas que te trazem para trás, talvez as pessoas tóxicas que te prejudicam. Sabe aquele atribulado que tu chega e fala: cara, bom dia, tudo bem? E aí, como é que está o teu dia? Meu dia está péssimo. Meu dia está ruim, está horrível, acordei mal, com dor, estou triste, briguei com a minha mulher. Cara, isso é gente tóxica. Isso é gente que te deixa triste, isso é gente que te puxa para baixo. Está na hora de nós recomeçarmos, está na hora de nós mudarmos, está na hora de nós nos transformarmos. Mas também existe uma escolha. Eu não posso recomeçar por você, eu não posso fazer por você. O Senhor, quando coloca o homem no jardim, Gênesis 2 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor deu ordem ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, certamente você morrerá. Preste muita atenção nisso. O Senhor deu direito de escolha para o homem. Olha, você tem 100 árvores para comer, mas você também tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Coma livremente de todas essas árvores, mas dessa árvore não coma. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, Ele não vai tirar as tentações de você. O Senhor, Ele não vai tirar as dificuldades da sua vida. O Senhor, infelizmente, você pode ficar muito triste comigo, mas Ele não vai tirar as tempestades do seu dia. Ele não vai tirar as dificuldades lá no seu trabalho. Ele não vai tirar talvez a tempestade que vem sobre você. Mas Ele pode te livrar nessa tempestade. Ele pode te guardar nessa dificuldade. Ele pode te livrar dessa tentação. A Bíblia nos dá 2 tipos de pessoas: as que construíram a casa na rocha e as que construíram a casa na areia. A tempestade e a chuva vieram para as duas. Então a tempestade e a dificuldade virá, mas nós estamos com um Deus que pode nos livrar disso. Mas o Senhor nos dá essa escolha de comer de todas as árvores, mas também de comer da árvore do bem e do mal. Se você quiser se curvar diante das tentações, se você quiser se curvar diante do medo, se você quiser desistir no meio da dificuldade, ok, você tem essa decisão para tomar. Mas agora, se você quiser dar a mão para um Deus que está com as mãos estendidas para você, que Ele pode te tirar dessa dificuldade, que Ele pode te livrar dessa tempestade, você também tem essa decisão para tomar. Vai de você. O Senhor quer nos livrar das dificuldades. Olha, de verdade, eu não creio em um Deus que quer nos ver sofrer. Eu não creio em um Deus que quer o nosso mal. Mas eu creio em um Deus que nos dá o direito da escolha. Nós vemos muitas pessoas que conhecem a palavra, que conhecem ao Senhor, mas que estão indo por caminhos errados. Porque querem, porque estão cegas, porque estão desamparadas, porque foram abandonadas. Eu não sei. Mas essa é uma verdade, essa é uma realidade. Mas nós, eu e você, não podemos ser essas pessoas. Nós temos que ser as pessoas que vão lá naquele caminho que a pessoa está indo para o caminho errado e traz ela para o caminho certo. Nós temos que ser aquela pessoa que vê aquele que está com medo e leva coragem, aquele que está enfermo e leva saúde, aquele que está
em guerra e leva paz. Nós temos que ser essas pessoas que levam a transformação, que levam a mudança, que leva a chance de recomeçar, que leva a chance de iniciar novamente. Nós temos que ser essas pessoas. Mas no final do verso diz assim: porque no dia em que você dela comer, certamente você morrerá. Quando Adão e Eva comem dessa árvore, eles não morrem. A Bíblia não diz que eles caem mortos no chão. A Bíblia diz que eles são tirados do jardim. Existem muitas coisas que eu e você vamos fazer que não vão nos matar. Nós não vamos morrer. Mas talvez os sonhos e os planos que o Senhor tinha preparado para você morrerão. Existem caminhos e decisões que eu e você tomamos e escolhemos trilhar que não vão nos matar, mas que nos levarão a um caminho que não era o do Senhor. O Senhor não tinha a objeção de fazer com que Adão e Eva fossem expulsos do jardim. Essa nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus para mim e para você nunca é que eu e você soframos, nunca é que eu e você passamos por dificuldade, mas às vezes eu e você escolhemos passar por dificuldades. Às vezes eu e você decidimos trilhar o caminho mais longo. Às vezes eu e você decidimos ir pelo caminho mais difícil. E aí você olha para a sua realidade e você parece que está como morto. Que não existe mais vida, que não existe mais chance, que não existe mais oportunidades, que eu já tentei de tudo e não deu certo, que eu já fiz de tudo e não consegui, que eu já fui por todos os caminhos e não foi possível. As suas decisões, elas te levam por um caminho que você escolheu ou por um caminho que Deus escolheu para você. Comece a prestar atenção nas decisões e nas atitudes que você está tendo. Comece a prestar atenção nas coisas que você está fazendo. Será que nós estamos caminhando para um caminho de liberdade? Ou será que nós estamos caminhando por um caminho de escravidão? Será que nós estamos caminhando por um caminho que nos leva a Deus? Ou será que nós estamos caminhando por um caminho que nos leva a qualquer outra coisa, mas não ao Senhor? Existe um trajeto que ele pode se tornar curto, mas nós alongamos ele. Existe um trajeto que pode ser muito curto, mas nós queremos fazer com que ele se torne longo. O povo, quando saiu do Egito, eles tinham 40 dias para caminhar no deserto, mas eles ficaram 40 anos. Porque durante esse caminho no deserto, o Senhor precisou tratar algumas coisas dentro deles. E talvez essa seja a sua realidade hoje. Você está há muito tempo caminhando, há muito tempo buscando, há muito tempo tentando, e parece que as coisas não dão certo, e parece que as coisas não andam. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor está nos tratando, Ele está me tratando, Ele está te tratando, e enquanto nós não estivermos prontos, Ele não nos entregará. A Bíblia vai dizer que enquanto o herdeiro ainda é jovem, nada o difere de um escravo. O que quer dizer isso? Já é dele, já pertence a ele já é herdeiro, ele já pode herdar, mas ele ainda não está pronto. E quando ele recebe, ele pode jogar fora. Existem coisas que já estão liberadas para eu e você vivermos. Existem coisas que você tem orado há muito tempo e já está liberado para você. Você só precisa começar a tomar as decisões certas. Você só precisa começar a ir pelo caminho certo. O povo tinha 40 dias para caminhar no deserto, 40 dias para ser transformado, 40 dias para ser mudados, mas eles viveram 40 anos porque eles decidiram não ir pelo caminho certo. Porque em Êxodo 32 eles decidiram adorar a um bezerro de ouro. Porque eles decidiram reclamar do que eles estavam se alimentando no deserto, porque lá no Egito nós tínhamos carne, lá no Egito nós tínhamos legumes, lá no Egito nós tínhamos verdura. Certa vez eles chegam a dizer para Moisés: olha, foi para nos matar no deserto que você nos tirou do Egito. Talvez o Senhor te tirou de algum lugar e parece que Ele tomou aquilo que era seu. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor tira algo da minha e da sua mão para nos entregar algo muito melhor, algo muito maior. O Senhor liberta aquele povo do Egito para levar eles a uma terra prometida, a uma terra que mana leite e mel, a uma terra onde eles poderiam viver o que o Senhor tinha preparado para eles, mas eles decidiram ir pelo caminho mais longe. Nessa noite, decida ir pelo caminho mais perto, e esse caminho se chama Jesus Cristo, que se entregou por mim e por você e que nos dá uma nova chance.
Decida ir por esse caminho. Para de querer ficar rodando, para de querer ficar andando em círculos, decida ir por esse caminho. Nós como igreja precisamos parar de perder tempo. Nós temos pouco tempo para ficar perdendo tempo. A Bíblia diz que o Senhor virá como um ladrão, que ninguém sabe a hora, ninguém sabe quando, mas aquele que tem que vir virá, e Ele não tardará. Aquele que tem as coisas para te entregará, e Ele não falhará, e Ele não esquecerá, e Ele não errará. Creia nessa palavra. Seja a pessoa ideal para receber os projetos e os planos de Deus. Nós como igreja, nós precisamos estar prontos para receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar. E aí nós ficamos reclamando do tempo, e aí nós ficamos reclamando do dia, e aí nós ficamos reclamando da hora. E aí nós reclamamos do som, nós reclamamos da luz, nós reclamamos do sol, da chuva. Mas será que você é a pessoa ideal para receber o que o Senhor tem para te entregar? Presta muita atenção nisso. Não vou pedir para quem conhece alguém aqui para não entregar, mas vocês já viram aquele cara que namora 30 meninas e nenhuma presta? Ele terminou com uma porque ela era chata, ele terminou com a outra porque ela gastava muito, ele terminou com a outra porque ela era muito muquirana, ele terminou com a outra porque ela gostava de sair muito, ele terminou com a outra porque a outra só gostava de ficar em casa. E aí ele ainda não achou a mulher ideal para ele, mas será que ele está sendo o cara ideal para as meninas? Presta muita atenção nisso. Às vezes eu e você ficamos tempos e tempos planejando uma empresa ideal. Às vezes eu e você ficamos tempos e tempos procurando um emprego ideal, procurando um relacionamento ideal, procurando um plano ministerial ideal. Mas será que nós somos as pessoas ideais para receber? Será que você tem sido um empreendedor ideal para o Senhor entregar para você uma boa empresa? Será que você tem sido um profissional ideal para o Senhor entregar para você um bom emprego? Será que você tem sido um filho ideal para o Senhor entregar para você uma promessa? Será que você tem sido alguém ideal para nós entregarmos algo para você? Será que você tem sido ideal para as pessoas contarem com você? Nós queremos coisas ideais, mas nós não queremos ser pessoas ideais. Nós queremos coisas legais, mas nós não queremos ser pessoas legais. Nós queremos coisas boas, mas nós não queremos ser pessoas boas. Nós queremos viver o extraordinário, mas nós não queremos tomar atitudes extraordinárias. Existe uma verdadeira liberdade que o Senhor tem para entregar para você. Existe um verdadeiro sonho que o Senhor tem para entregar para nós como igreja. Existe algo grandioso do Senhor que o Senhor tem para entregar na minha e na sua mão. Mas para isso eu e você como igreja precisamos estar prontos para receber, para fazer a diferença, para mudar, para transformar. Eu quero caminhar com você mais rapidamente, eu preciso te falar isso. A Bíblia vai dizer no texto que nós lemos lá no finalzinho, a Bíblia vai dizer assim também, presta muita atenção nisso, cara, isso pode mudar algo em você. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Cada membro é diferente do outro. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim. E aqui, eu não estou falando de membro de igreja, de carteirinha, não. Estou falando do corpo de Cristo. Quantos aqui creem que são o corpo de Cristo, fazem parte do corpo de Cristo? Não estou falando que você tem uma ficha ministerial, uma ficha de membro de alguma igreja, não. Corpo de Cristo. Quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, existem vários membros no corpo. E cada membro existe algo a fazer. Por exemplo, eu prego de um jeito, o pastor Carioca prega de outro jeito, o pastor Jean prega de outro jeito. Cada pessoa faz de um jeito. A Vanessa canta de um jeito, o Pedro canta de outro, a Julie canta de outro. Cada um faz de um jeito. Agora, se eu quiser que o Carioca pregue igual a mim, se eu quiser que o pastor Jean pregue igual a mim, não faz diferença no corpo. Se eu tivesse todos os dedos da mão do mesmo tamanho, se ao invés de ter 2 braços e 2 pernas, eu tivesse 4 pernas, cara,
É uma pira porque não faz diferença. Você consegue entender que é uma obra perfeita? Você consegue entender que o corpo de Cristo é uma obra perfeita? Você consegue entender que através da minha mensagem eu consigo alcançar um tipo de pessoas, através da mensagem de outra pessoa ela vai conseguir alcançar outro tipo de pessoas, e assim nós alcançamos todas as pessoas? Você consegue entender isso? Você consegue entender que esse teu jeito estranho você consegue alcançar um tipo de pessoa? Você consegue entender que esse teu jeito de se vestir você consegue alcançar outro tipo de pessoa? Você consegue entender que existe uma pessoa que só você pode alcançar? Isso está claro para você? Os membros eles são diferentes. Às vezes parece que são parecidos, mas são diferentes. Deixa eu te contar uma história muito engraçada e eu quero caminhar para o final. Eu estou mudando meus hábitos. Decidi mudar os meus hábitos. Decidi segunda-feira. Não, sexta, né? Presta atenção nisso. Eu ia começar a ir na academia segunda-feira. Aí eu falei, não, segunda-feira é o dia que todo mundo vai. Não, vou fazer diferente, eu vou na sexta. Sexta-feira eu fui lá, fiz minha inscrição. Pastor Carioca, bodybuilder. Começamos a treinar na sexta-feira, indo contra todas as regras da mudança de hábito. E aí na segunda-feira, dieta e tal, trouxe meus ovos cozidos para comer junto com o pastor Jean. E aí, segunda-feira à noite, reunião de planejamento da mídia lá na casa da Keila. Meu Deus. E aí a gente senta na mesa, e cachorro quente, maionese caseira, e o inimigo se levantando assim fortemente. E aí, cara, meu Deus, eu preciso mudar os meus hábitos. E aí, eu caí na tentação, eu confesso que eu caí. Mas presta atenção nisso. E não tem nada a ver com o que eu falei agora. Os membros são diferentes. Lembrei o que eu queria falar. Daí na terça-feira, eu fiz a avaliação com o pastor Lúcio, avaliação física. Pastor Lúcio, nosso personal. E aí fui fazer minha avaliação, e a avaliação, você sabe, mede como é que chama isso, pastor Jean? Circunferência, né? Pastor Jean faz educação física também. E aí ele mediu tudo e tal. E aí ele me mandou ali, né, a minha avaliação e tal, uma tragédia. E aí eu fui ver ali as medidas, né, medida do braço, medida das pernas e tal. E aí, cara, eu descobri que eu tenho um braço maior que o outro, uma perna maior que a outra. Eu fiquei pensando, meu Deus, todo fora do esquadro. E aí eu falei com o pastor Lúcio, né, eu falei, pastor Lúcio, esse negócio está certo? Porque tipo, meio centímetro, não faz diferença, mas tipo, a perna ou o braço, não lembro, deu tipo 2,5 centímetros de diferença. Cara, 2,5 centímetros é muita coisa. Falei para o pastor Lúcio, isso, eu estou errado, eu preciso buscar mais o Senhor, preciso de uma transformação na minha vida. E ele disse, não, Pedro, isso é normal, isso é comum, as pessoas têm um membro maior que o outro, têm um lado maior do que o outro, isso é comum. E aí o Senhor falou comigo. Às vezes nós achamos que nós somos muito parecidos. Por que eu vou pregar se o pastor Jean já prega? Por que eu vou cantar se ela já canta? Cara, talvez a minha diferença para a sua, para dele, para do outro não seja tão grande. Talvez seja 1 centímetro, talvez seja 2 metros, talvez seja 100 quilômetros. Não importa, mas existem diferenças. E aonde existe diferença precisa haver membros tampando essas diferenças. Então deixa eu te falar uma coisa, se você acha que você é parecido ou que você não faz diferença, você faz sim diferença. Nós precisamos sim de você. Nós precisamos sim daquilo que você carrega, daquilo que você pode fazer. A igreja do Senhor precisa de você. Os membros precisam estar ligados no corpo que é Cristo. E eu prometo que agora é o final. Eu quero dar um spoiler para você de semana que vem e isso é incrível. Presta muita atenção nisso. Um membro ele é ligado ao outro, certo? Olha para o teu dedo aí, ele está ligado na tua mão está ligada no teu braço. Em Cristo nós somos um corpo. Individualmente você não é igreja. A Bíblia é muito clara. Nós somos um corpo quando todos os membros estão ligados a Cristo. Individualmente você é um membro. Individualmente você não consegue ser igreja.
Individualmente você consegue buscar ao Senhor, individualmente você consegue receber as palavras, o manto, o mistério, sei lá o que você quer receber. Você consegue. Mas você só é igreja quando você está com os membros. Quando você está com outra. A Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 ali, o Senhor estaria ali. A igreja do Senhor está reunida. Deixa eu te falar uma coisa muito importante, muito interessante. Quando um membro ele está amputado do outro membro, ele deixa de ser um membro, nem membro mais ele é. Quando, sei lá, o seu braço ele está fora do seu corpo, nem membro ele mais é, porque ele não recebe mais sangue, ele não recebe mais oxigênio, ele não recebe mais os nutrientes para se movimentar, para existir vida nele. Ele é só um pedaço de carne com o osso caído no chão. Então deixa eu falar para você uma coisa, membro, corpo de Cristo. Esteja conectado com outros membros, esteja ligado a outras pessoas. Não estou falando aqui para você tá ligado em uma igreja, em um ministério. Isso é bom, isso é legal, sim. Mas esteja conectado com pessoas. Não se isole, não fique sozinho, não sofra sozinho, não chore sozinho, não se entristeça sozinho, mas também não dá risada sozinho. Não vai jantar hoje depois do culto sozinho. Chama nós. Esteja com os membros. Porque tem aquele membro que ele gosta de chorar com o outro, mas na hora de sorrir ele gosta de sorrir sozinho. Moisés, ele orou sim sozinho no monte, mas ele também desceu e entregou a palavra para os outros. Jesus, ele orou sim sozinho, mas ele foi caminhando sobre as águas e ele entregou uma mensagem para os seus discípulos. As suas atitudes individuais, elas precisam ser em favor do coletivo. As suas atitudes que você tem individuais, elas precisam ser em favor do coletivo. Quando Jesus nos dá a missão de fazer discípulos, ele não disse: olha, vai e faz discípulos. Não, ele disse: vão e façam discípulos. Essa é a igreja de Deus. Esse é o corpo de Deus. Esse é o plano da igreja de Deus. O Senhor tentou através de Adão, libertou um povo através de Moisés, mas Ele nos apresentou uma verdade através de Cristo. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nessa hora eu imagino Jesus batendo no peito e dizendo assim: ó, eu sou a verdade. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, que eu, Jesus, vos aliviarei. Se você chegou aqui cansado, sobrecarregado, vá ao Senhor e Ele te aliviará. Vai para o Senhor, irmão. Eu não tenho nada de bom para te oferecer. O que eu tinha até aqui eu falei, e bastante. Se fez diferença ou não, é o Senhor com você. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear, e ele lançou a semente igualmente em todos os terrenos. E aqui existem vários terrenos, existem vários corações. Alguns aqui vão receber e mudar de imediato. Outros vão receber e mudar semana que vem, amanhã. Talvez você ainda vai digerir essa mensagem. Mas eu creio que essa mensagem foi pregada para uma terra fértil. Eu creio que existe um espaço que vai dar fruto no teu coração, que essa mensagem caiu hoje em nome de Jesus.